Polícia da Flórida descobre carro e caminhão de mudança com imigrantes ilegais, incluindo brasileiro. No Brasil, autoridades desmantelam um grupo criminoso que atuava no envio de crianças ilegalmente para os Estados Unidos. Juiz federal suspende ordem executiva que acabava com o direito à cidadania por nascimento. Em Massachusetts, brasileiro morre após contrair infecção dentária e família pede ajuda. E produção brasileira Ainda Estou Aqui recebe 3 indicações ao Oscar, incluindo o de melhor filme do ano. Eu jamais vou esquecer, é uma coisa histórica, uma coisa emocionante para mim. Olá, boa noite. Muito boa noite. Em Coral Gables, na Flórida, a polícia parou um carro e um caminhão de mudanças por uma ação suspeita. E quando eles foram fiscalizar os veículos, encontraram muito mais do que esperavam. Pois é, eles descobriram um possível esquema de tráfico humano. 21 imigrantes estavam no baú do caminhão e outros latinos estavam no carro, incluindo um brasileiro. Foi um segurança de um condomínio aqui de Coral Gables quem percebeu a ação suspeita do caminhão de mudança da U-Haul e um carro e chamou a polícia. Ele achou que era um sequestro, mas quando os agentes pararam os 2 veículos, descobriram algo que não esperavam, um suposto esquema de tráfico humano. 21 imigrantes chineses estavam dentro do caminhão de mudança e no carro foram encontrados 2 equatorianos, 2 cubanos e um cidadão brasileiro, que não foi divulgado se é um homem ou uma mulher. O caso chocou residentes da cidade de Coral Gables, que fica aqui ao sul de Miami, na Flórida. As autoridades estão investigando o caso. Eles querem saber de onde o caminhão veio e como foram parar na Flórida. A suspeita é que o grupo tenha chegado de barco e tenha sido entregue para os criminosos aqui em Coral Gables. Os imigrantes foram atendidos por paramédicos e passam bem. Eles foram entregues à patrulha de fronteira americana para os procedimentos legais. O crime de tráfico de pessoas é considerado extremamente grave. Tanto é que existe uma associação dentro da ONU que cuida especificamente disso. É um dos crimes que permitem extradição de pessoas, tá? Penas elevadas, e aqui nesse caso dessa reportagem em particular, nós vimos que foi algo pontual, algo que não deve ser visto como positivo em nenhum país e sob nenhuma circunstância. Quando você está levando pessoas em condições que não são mínimas para que elas entrem no território e, além de tudo, de uma forma ilegal, você está atentando contra as leis imigratórias do país, o que não é correto. Agora, isso também se verifica neste momento político de mudança, onde a violação a leis imigratórias vai ser vista com maior capacidade de punição, que as pessoas que estão eventualmente envolvidas nesse tipo de prática podem ser penalizadas em grande espaço. E olha só a iniciativa que o Tennessee está votando para combater ações de tráfico humano no estado. Tatuadores profissionais vão ter que passar por um treinamento para reconhecer as vítimas desse tipo de crime. É que, segundo os especialistas, as tatuagens são um método mais usado pelos criminosos para poder controlar as suas vítimas. Eles marcam as pessoas com símbolos, nomes ou frases para mostrar que elas são propriedades de certa quadrilha. O treinamento, que será dado online por ONGs especializadas, vai preparar os tatuadores a identificar comportamentos e respostas das pessoas traficadas. Esse projeto de lei, que deve ser aprovado pelos legisladores, vai entrar em vigor em janeiro do ano que vem. A medida pode abrir precedentes para outros estados daqui do país. E a Polícia Federal Brasileira cumpriu nesta quarta-feira um mandado de busca e apreensão em São Paulo contra um indivíduo envolvido na falsificação de documentos para a promoção de imigração ilegal e envio de crianças aqui para os Estados Unidos. A investigação teve início com a prisão em flagrante de uma mãe que tentou embarcar para o México, no aeroporto de Guarulhos, com o objetivo de atravessar a fronteira sul daqui do país por terra. Ela levava seu filho de 6 anos e apresentou uma autorização de viagem falsa aos agentes de imigração, já que o pai da criança, não havia autorizado a saída dela do Brasil. A mãe acabou sendo presa e, através desse caso, a PF chegou até um grupo criminoso que confeccionava documentos falsos como autorização de viagem para menores de idade na capital paulista.
O presidente Donald Trump está despachando cerca de 1.500 soldados norte-americanos para a fronteira dos Estados Unidos com o México. A medida urgente é para aumentar a segurança na região e barrar o trânsito ilegal de pessoas entre os dois países, com alvo nos imigrantes e nos traficantes também. O envio de tropas é mais uma ação do novo presidente dentro das promessas de reprimir a imigração ilegal. Hoje, são 1.500 soldados que vão reforçar a segurança na fronteira. Mas a administração Trump pretende elevar esse número para cerca de 10 mil em poucas semanas. Por isso, o Pentágono está se preparando para respeitar a ordem. Segundo a Casa Branca, as tropas adicionais vão apoiar a alfândega e proteção de fronteiras, mas não estão autorizadas para atividades de aplicação de lei, como fazer prisões ou apreender drogas. Here's the thing I ask. Why would somebody say that open borders are good, where jails and mental institutions from other countries and gang members right off the streets of the toughest cities in the world? Ontem à noite, em uma entrevista no Salão Oval, Trump disse à Fox News que poderia ter que cortar o financiamento para as chamadas cidades santuário, se elas não cumprirem as suas ordens de imigração daqui em diante. A seguir, primeira lei de imigração do governo Trump está prestes a ser sancionada. E Justiça suspende ordem executiva que acabava com o direito à cidadania para filhos de imigrantes ilegais e turistas. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Oi, gente. Eu sei que tá no intervalo do jornal, mas a gente tem um recadinho. Vamos ficar um pouquinho mais próximo? Se inscreve aqui no nosso canal. dá aquela curtida e ativa o sininho, não esquece, hein? Isso aí. Já está na mesa do presidente Trump o projeto de lei anti-imigração chamado Laken Riley. A expectativa é que ele assine essa nova medida a qualquer momento. Quando isso acontecer, será a primeira lei sancionada pelo governo dele, que vai autorizar a prisão e deportação de indocumentados acusados de crimes não violentos. This vote, the yeas are 263 and the nays are 156. The bill passed. O projeto de lei recebeu a aprovação final ontem da Câmara. Foram 256 votos a favor. Cerca de 40 democratas apoiaram essa iniciativa. Com isso, as duas casas do Congresso norte-americano deram sinal verde para a medida que autoriza a prisão e deportação de indocumentados acusados de crimes não violentos, como roubos e furtos, por exemplo. Na passagem pelo Senado, os legisladores ampliaram essa lei. Incluíram também a prisão e deportação de imigrantes ilegais acusados de agressão a policiais ou crimes que ferem e matam alguém. A medida é chamada de Laken Riley, em homenagem à estudante de 22 anos que foi assassinada no ano passado na Geórgia por um imigrante venezuelano. O homem estava em situação irregular no país e era procurado por roubo de lojas. E essa nova lei de imigração, a Laken Riley, pode ser a primeira de uma série de medidas aprovadas pelo presidente Trump. Mas as autoridades federais estimam que pôr essa lei em prática pode não ser tão fácil em questões financeiras e estruturais. O projeto de lei que exige a detenção de imigrantes ilegais, suspeitos de roubos e crimes não violentos nos Estados Unidos, pode custar até 26 bilhões de dólares somente no primeiro ano de implementação e exigir a construção de 110 mil novas vagas em prisões norte-americanas. Essas estimativas foram feitas e divulgadas pela agência responsável por executar a nova lei. O Serviço de Imigração e Alfândega se disse preocupado com a viabilidade da medida que está prestes a ser sancionada, já que o texto aprovado no Congresso não direciona mais recursos para os gastos que ela vai gerar. Diante disso, republicanos em ambas as casas legislativas dizem que estão elaborando estratégias para avançar com essas pautas por meio de um processo partidário conhecido como reconciliação orçamentária. A ideia é conseguir 100 bilhões de dólares para financiar os primeiros projetos da Casa Branca ligados à imigração.
A Justiça Federal dos Estados Unidos suspendeu a ordem executiva de Donald Trump, que acabava com o direito à cidadania por nascimento. A ideia da nova gestão era impedir a cidadania para filhos de imigrantes ilegais, turistas e qualquer pessoa que estivesse no país com visto temporário. A medida foi implementada por Trump nas primeiras horas de seu governo e colocou sob risco de deportação as crianças nascidas a partir de 19 de fevereiro, cujos pais não sejam cidadãos ou residentes permanentes. A ordem, claro, gerou polêmica e 22 estados acionaram o governo federal na justiça, alegando violação da 14ª emenda da Constituição, que estabelece qualquer nascido no país como cidadão. Agora, um juiz de Seattle que analisou uma dessas ações resolveu suspender temporariamente a medida, que, segundo ele, é inconstitucional. A próxima audiência para esse caso está marcada para o dia 5 de fevereiro. No Oriente Médio, tanques israelenses mantêm ataques contra alvos terroristas que sejam considerados ameaças, mesmo com o cessar-fogo ativo. Hoje, Israel anunciou que aguarda os novos passos do Hamas para confirmar os próximos reféns que serão soltos. O repórter Matias Brotero tem as últimas informações. Israel espera o envio de 2 listas pelo grupo terrorista Hamas. Uma que identifica quem são as 4 reféns que serão libertadas no sábado e outra com detalhes sobre as condições de todos os sequestrados. O Fórum das Famílias reforçou que o acordo deve garantir a libertação de todos, independentemente se estiverem vivos ou mortos. Na faixa de Gaza, um tiroteio foi registrado nesta quinta-feira. O incidente foi próximo a um caminhão de ajuda humanitária que estava quebrado. As circunstâncias não estão claras. A Defesa Civil do território disse que um tanque israelense matou 2 pessoas na região, mas as forças israelenses informaram que atuam contra ameaças seguindo os termos da trégua. Há 3 dias do fim do cessar-fogo entre Israel e os terroristas do Hezbollah, que apoiam o Hamas, as forças israelenses publicaram imagens de foguetes, armas e munições encontrados no sul do Líbano. O exército reforçou que segue os termos do acordo. Segundo a imprensa local, Israel teria pedido mais 30 dias para a retirada de todas as tropas da região. Matias Brotero, de Tel Aviv, para o Américas no Ar. Depois do intervalo, em Massachusetts, brasileiro morre após contrair infecção dentária e família pede ajuda. E no dia de conscientização sobre a saúde materna, autoridades alertam para a alta taxa de mortalidade dessa parcela da população. A comunidade brasileira está de luto em Hyannis, em Massachusetts. Um brasileiro morreu por causa de uma infecção dentária. Esse é o Luiz, de 27 anos. Ele é natural de Rio Vermelho, em Minas Gerais, e estava aqui nos Estados Unidos há pouco mais de um ano. O mineiro foi internado às pressas por causa de uma infecção dentária que, em poucos dias, acabou subindo para o cérebro dele. O brasileiro não resistiu e acabou morrendo. Agora a família, que mora no Brasil, está, claro, devastada com essa notícia. Eles estão pedindo ajuda da comunidade para pagar as despesas médicas e funerárias. Amigos lançaram uma campanha online para arrecadar fundos. Quem quiser participar, basta digitar na internet o título Help Luiz Family with Funeral Expenses, a Final Goodbye. Hoje é o dia da conscientização sobre a saúde materna aqui nos Estados Unidos e os especialistas trazem um alerta. A taxa de mortalidade materna aqui no país está inaceitavelmente alta, é a maior entre as nações mais ricas do mundo. Para cada 100 mil nascimentos vivos em 2022, aconteceram cerca de 22 mortes maternas. Os dados dos Estados Unidos são mais elevados do que qualquer outra nação com alta renda do mundo. A taxa norte-americana chega a ser o triplo comparada a outros países com as mesmas condições econômicas. No dia da conscientização sobre a saúde materna, especialistas fazem um alerta para o problema que afeta principalmente as mulheres negras. É uma preocupação constante e estamos fazendo muitas coisas para tentar reduzir esses números e nos colocar em um espaço melhor, afirma Sarah Sams, da Academia Americana de Médicos de Família. Entre as causas mais comuns que levam à morte das mães estão doenças crônicas como obesidade, hipertensão e diabetes. Nos últimos 20 anos, a taxa de mortes maternas nos Estados Unidos está em alta. Os especialistas dizem que essa situação poderia ser facilmente evitada, garantindo mais acesso, orientação e assistência médica para as grávidas. As mulheres precisam de acompanhamento do pré-natal até o puerpério. Isso assegura a saúde tanto das mães quanto dos bebês.
Isso está ligado a uma assistência pré-natal extremamente deficiente. Essa assistência pré-natal, ela deve começar muito antes da própria gravidez em si acontecer, para que doenças crônicas como hipertensão, diabetes sejam controladas. Por quê? Porque estas doenças crônicas levam a complicações importantes durante o parto, como eclâmpsia, pré-eclâmpsia, HELP síndrome e outras doenças que se complicam e que pioram muito devido à existência de uma doença crônica prévia. Tá? Primeiro. Segundo, ter um cuidado pós-parto, não só da saúde física quanto da saúde mental, para que a gente consiga evitar mortes por doenças crônicas que se agravam na gravidez, porque tem muitos exames que nós conseguimos fazer no próprio pré-natal que fazem com que a gente consiga ter ações para evitar que essas complicações aconteçam. Agora olha só essa história que curiosa. Um novo estudo apontou que o ser humano aumentou em estatura e peso. Principalmente os homens, eles cresceram 2 vezes mais que as mulheres no último século. Segundo a pesquisa publicada na revista Biology Letters, as mulheres ganharam em média 1,7 centímetros de altura e 2,5 kg de peso. Já os homens cresceram 4 centímetros e ganharam 6,5 kg. Os dados apontaram que esse desenvolvimento do ser humano está diretamente ligado a melhores condições de vida em diferentes países. Para chegar a esse resultado, os cientistas analisaram registros de 62 países. Eles levaram em consideração qualidade de vida, incluindo saúde, alimentação, renda e educação, e concluíram que esse crescimento da população aconteceu em países com o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, alto. Nas nações com baixas pontuações, que registram má nutrição e alto número de doenças, por exemplo, o resultado foi inferior. Outra explicação dos cientistas para esse crescimento dos homens é a perspectiva evolucionista. As mulheres simplesmente selecionaram homens mais altos e fortes ao longo dos anos, dando origem ao resultado atual. No próximo bloco, a gente traz todos os detalhes das 3 indicações de Ainda Estou Aqui ao Oscar. E tem as atualizações sobre a tempestade de inverno que atinge o sul do país. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. A Califórnia enfrenta novos incêndios florestais que atingem com fúria o norte de Los Angeles. Mais de 30 mil moradores foram obrigados a abandonar suas casas. Um dos incêndios teve rápida propagação, segue fora de controle e consome 14 hectares por minuto. Os ventos fortes que atingem essa região estão impulsionando as chamas, como nos mostra agora a repórter Eloá Orazen. Los Angeles, que há semanas queima por conta de grandes incêndios, hoje arde com novas chamas. O fogo de Hills Fire, que começou na manhã de ontem na região de Castaic, já destruiu 10 mil acres, uma região maior que o território de Beverly Hills. 2 incêndios menores, o Sepulveda Fire e o Clay Fire, que também tiveram início na quarta-feira, já estão mais de 60% contidos. Só no caso do Sepulveda Fire, foram necessários 250 bombeiros para domar as chamas. Cerca de 31 mil moradores foram obrigados a abandonar suas casas e 23 mil pessoas estão sob alerta de saída devido aos novos incêndios. Ainda não há registro de vítimas e não se sabe quantas estruturas foram danificadas por conta das chamas. O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos estendeu um alerta de bandeira vermelha até sexta-feira de manhã para a maioria dos condados de Los Angeles e Ventura, enquanto os ventos de Santa Ana ameaçam a área. Agora a gente fala da tempestade de inverno que transformou os estados do sul com acúmulos raros e recordes de neve.
Com regiões como Texas, Alabama, Louisiana e Flórida não sendo preparadas para esse tipo de condição, infelizmente, até agora as autoridades confirmaram a morte de pelo menos 11 pessoas. A maioria dos óbitos está relacionada a acidentes provocados pelo acúmulo de neve em estradas e ao frio extremo, que levou muitas dessas pessoas à hipotermia seguida de morte. A falta de estrutura dos estados sulistas para lidar com a neve e o frio intenso também provocou consequências em estradas e ruas que seguem bloqueadas. Muitas áreas ainda estão sem energia elétrica. Caos também foi registrado em alguns aeroportos que tiveram voos cancelados nessas últimas 24 horas. Essa é a mais severa tempestade de inverno da região dos últimos 130 anos. Vamos aproveitar e checar as temperaturas, é hora da nossa previsão do tempo. A gente vai começar ela por Boston, onde amanhã a previsão é de 15 graus Fahrenheit e muito sol. Nova York e Washington também bem semelhante. Em Charlotte, sol entre nuvens, assim como em Atlanta, onde a mínima bate 22. Na Flórida, bastante sol em todas as regiões, exceto em Miami, onde não vai aparecer o sol e a mínima fica em 50. Em Houston, bastante sol na previsão, máxima chegando a 55. Brownsville, a gente também tem sol sem nuvens nessa área, com máxima de 65. San Antônio, a máxima de 60. El Paso, a gente já tem tempo encoberto, mínima de 27, máxima de 50 graus. Albuquerque, sol, máxima de 42, mínima de 21. Phoenix, a gente tem tempo tímido, tempo encoberto, máxima de 69. O mesmo cenário em Los Angeles e Las Vegas também. A máxima em Las Vegas é de 57 e mínima de 36 graus. São Francisco, a gente tem máxima de 59, mínima de 45. Saiu hoje, depois de alguns atrasos, a lista dos indicados ao Oscar, a maior premiação mundial do cinema. E o Brasil inteiro acompanhou com orgulho esse momento histórico. Ainda Estou Aqui entrou em 3 categorias, incluindo a mais importante, de melhor filme do ano. I'm Still Here, nominees to be determined. Essa é a primeira vez que uma produção totalmente brasileira é indicada como melhor filme, a principal categoria do Oscar. No longa de Walter Salles, a protagonista, Fernanda Torres, interpreta Eunice Paiva, mulher do deputado Rubens Paiva, que foi assassinado pela ditadura militar. O que aconteceu? O meu marido está em perigo. Todo mundo está em perigo. Eunice. E a atuação de Fernanda Torres, que tem sido aclamada pelo público e pela crítica, rendeu a ela a indicação de melhor atriz no Oscar deste ano. And Fernanda Torres in I'm Still Here. Nas redes sociais, a atriz postou um vídeo visivelmente emocionada, agradecendo os fãs, a equipe do filme e a família Paiva. Acima de tudo, eu quero agradecer e homenagear essa mulher extraordinária chamada Eunice Paiva, que está por trás disso tudo, que é a geradora disso tudo. E ao Marcelo Paiva, que escreveu esse livro extraordinário e que nos possibilitou fazer esse filme. Eu jamais vou esquecer, é uma coisa histórica, uma coisa emocionante para mim, pela minha mãe ter estado nesse lugar 25 anos atrás, pelas mãos do Walter, e também pelo que isso significa para o cinema brasileiro, para a cultura brasileira, um filme falado em português. Eu estou muito emocionada, muito surpresa, muito... A indicação vem após Fernanda ganhar um Globo de Ouro de melhor atriz de drama. Estou muito orgulhosa de uma história brasileira fazer sentido no mundo e nos trazer essa alegria, não só para mim, para o Walter, para todo mundo envolvido nesse filme, como para o país inteiro. Então, um beijo imenso, imenso. Estou muito feliz, muito assustada, muito orgulhosa. E é de dar orgulho mesmo. Ainda Estou Aqui, que também foi indicado como melhor filme internacional neste Oscar, estreou há uma semana nas salas de cinema dos Estados Unidos, com bilheterias esgotadas e faturando $125 mil somente no primeiro final de semana em cartaz. Agora, haja coração. Só nos resta aguardar o dia da cerimônia, em 2 de março, e torcer para essa estatueta ser brasileira. A trajetória toda do filme está sendo muito bacana, desde a estreia lá no Festival de Veneza. Está seguindo os passos direitinho, já foi muito bem recebido logo na estreia e vem traçando um caminho muito virtuoso desde então aí na chamada temporada de prêmios, né? Sobre se a gente tem chance ou se a gente pode sonhar, eu acho que sim, sabe? Eu acho que pela primeira vez
na história, a gente tem reais chances de ganhar, pelo menos na categoria Melhor Filme Internacional. Estar nesses eventos é sempre muito positivo. A gente nunca pode achar que é uma coisa ruim estar sendo reconhecido, estar sendo indicado, estar sendo participando desses eventos. E claro que ganhar é uma consequência, faz parte do jogo, a gente adora ganhar. Mas só de ter essa vitrine já é uma coisa sensacional. A gente lembra até nas vezes que a gente não ganhou, como Cidade de Deus, como Central do Brasil, como Pagador de Promessas, como, enfim, vários outros exemplos aí de filmes brasileiros que passaram por lá, mas não levaram, mas geraram essa curiosidade das pessoas por irem atrás do cinema brasileiro, dentro e fora do nosso país, né? Bom, fortes emoções nos aguardam. O Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã e você segue agora com mais um capítulo de O Rico e Lázaro. Boa noite. Boa noite, gente.